Pergunta: por que tem pessoas que engordam e emagrecem fácil? Tipo eu. Quem perguntou? Sofia. É Ó, o Thiago, fala pra né? ela aqui, Ana. É o Thiago que, meu Ah, amigo tá. de... ele e o Denis, nós crescemos juntos, jogamos bola junto. O Thiago. Por que tem pessoa que tem esse efeito sanfona? Eu sou assim também, viu? Então, depende. Eu vou na né? academia, um mês eu emagreci. Um mês fora, engordei de novo. Existe Quer falar? pessoas com esse Então, metabolismo? Não, existe tipos genéticos, Sim. né? Aquela pessoa que sempre foi magrinha, aquele menino que come tudo e não engorda, a gente chama eles de ectomorfos, né? São pessoas que têm mais facilidade para perder peso, mas também tem um lado ruim que ele tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, né? Intermediário tem o mesomorfo, que é uma genética mais privilegiada, que geralmente é esse caso, que é o seu caso, por exemplo. Você ganha peso fácil, tanto de gordura quanto de massa muscular, mas você também perde peso mais fácil. Então você vai pra academia um mês, já deu uma secadinha, tal. Então é uma genética muito privilegiada, mal aproveitada, mas privilegiada. Muito mal aproveitado, isso E tem o endomorfo, que é aquele cara de obesidade, geralmente famílias já de obesos. Passou perto da comida. O cara respirou a comida, já ganhou 2 Respirou quilos. o cheiro, já... Aí às vezes é aquele cara que se ferra na academia, treina pra caramba, não vê tanto resultado. Mas é uma genética um pouquinho mais complicada. Porém, ele também tem muita facilidade de ganhar músculo. Se ele pegar um cara para treinar pesado, ele vai ser aqueles cara monster de 120 quilos de massa magra. Então, todos os tipos genéticos têm a sua vantagem e a sua desvantagem. Sim. Basta você aprender a lidar com ela, que você vai ter resultado de qualquer jeito, né? E lembrando que você não consegue modificar. Mas, por exemplo, ele é o ectomorfo, é aquele que tem tendência a ser magrelinho. E pesa 100 quilos. Então, só que, E você por pode exemplo, pegar um que já é o meso, né? E deixar ele também magrinho. Você consegue inverter isso. Mas aí você tem que com um pouco mais identificar a de sua trabalho. genética, né? Você Sim. tem que saber, você tem que... Pra você poder trabalhar. Exato, Sim. isso é só na tentativa e erro, né? Por exemplo, você vai passar lá Mas comigo. a medicina, você não tem algum exame, alguma Não, coisa que você consegue... isso é mais pelo biotipo do Pelo corpo biotipo. mesmo. A gente tem um exame que chama bioimpedância, que é uma balança digital, que ela vai fazer uma leitura de ondas magnéticas e você consegue ver o seu gasto calórico. Por exemplo, hoje você gasta 3.000 calorias por dia. E ali a gente se baseia para montar uma dieta. Mas isso foi uma criação do homem, se você é ectomesomorfo. Isso daí não foi Deus. Uma padronização. É uma padronização, não é exatamente. genético. Então, é questão de dificuldades. Uns têm mais dificuldade para uma coisa, outros para outras, mas toda genética tem Evolui. jeito. Evolui de uma forma ou outra, fazendo certinho, vai evoluir. Evolui ou piora, né? Um dos dois. Deixa eu continuar aqui. Então, Van Araújo, Ah, minha esposa. Oh, Beijo. Karine Isaac, aprende Karine, outro beijo Ah. também. cara, Beijo. esposa do Meu Denis, né? orgulho. Essa aí ama você, hein? Eu Lívia também. Carvalho, a atual preocupação dos jovens da nova geração com o físico e saúde é uma boa tendência. Mas quais seriam bons conselhos para ter uma vida saudável e o que evitar no dia a dia? Bom, a gente vai falar isso o podcast inteiro, mas dá um resuminho aí. Principais coisas aí para fazer e para evitar. Olha, eu Pros sempre jovens. falo que jovens, no caso, a compra ali vem dos pais, mas eu sempre falo que a nossa programação ali alimentar, ela tem que começar lá no mercado. A gente tem que pensar muito o que a gente está levando para dentro da nossa casa. Sim. Então não adianta a gente encher a nossa casa de porcarias ali, bolacha, refrigerante, nananã, e achar que a gente não vai consumir aquele tipo de produto. A gente vai consumir. Aí entra naquela questão que a gente falou. Não que a gente não possa, não deva, mas depende da frequência que a gente vai consumir isso. Então, assim, a minha dica é: mantenha a sua casa o mais limpo que você conseguir. Porque eu falo isso até por nós mesmo, né? Que a gente é da área. E sim, se tiver uma bolacha no armário, aonde a gente vai? Na bolacha. Se você tiver que escolher entre uma maçã e uma bolacha, a gente vai na bolacha. Então, assim, a primeira coisa é tirar esse tanto de coisas assim de dentro de casa, do acesso. E a gente deixar esse tipo de alimento mesmo, a hora que a gente vai num aniversário, num barzinho, tô na rua, não tenho o que comer. Prioriza sempre a alimentação mais correta que você conseguir dentro da sua casa. Então, pensa bastante antes de levar esse tipo de alimento para sua casa. Isso é uma regra vale muito pra gente até. Acho que entra até nesse tópico aí a organização, né? Também. Quando você chega em casa à noite do trabalho,
Você abre a geladeira, não tem uma refeição ali, não tem um franguinho, não tem um arroz. O que você vai? Você vai comer a primeira coisa que você vê pela frente. Um pacote de pão, Pedir uma um hambúrguer. embutido, vai pedir um iFood. Então, eu acho que Você vai saciar a fome, né? Exato. Acho que você se Essa organizar... programação. Você se organizar é o início de tudo, É né? verdade, porque você Já- já sabe que vai chegar do Mas trabalho Mas eu cansado. vou falar uma outra coisa pra vocês que todo mundo fala e também me preocupa. É o tal do sedentarismo. Que Total. uma coisa é alimentação. Mas hoje, ó, meu filho tem 10 anos, cara. Se deixar o dia Celular. inteiro, videogame, Eu computador. acho que também isso vem muito da base, né? Meus pais, desde criança, colocavam a gente em esporte. Vai jogar bola, vai fazer um judô. Então, acho que a influência ajuda muito. Então, ocupar a molecada, né? Aulas extracurriculares. Tirar aí, as crianças de casa, tirar né? do computador. Aí é a base de tudo. E a alimentação é consequência, né? Mas eu acho que os pais são os maiores influenciadores, né? Boa. Deixa eu ver quem mais falou aqui pra gente. Regina Torim. Estou há quase um ano com a Jaque. Mudou minha vida. Ó, Beijo. Daiane Barroso. De novo. Regina Torim. Como a Jaque diz, o segredo é virar a chave. Hoje não faço dieta, mudei meu estilo de vida. É porque é aquilo que a gente tá falando, a questão da privação, né? Então, como que você vai se comportar quando você vai numa festa? O que que você vai comer quando você vai numa festa? Eu vou comer, eu ainda brinco, eu falo com meus pacientes, eu vou comer tudo que me oferecerem. Coxinha, brigadeiro, tudo. Mas por isso que dentro da minha casa, durante a semana, eu tento fazer o mais limpo possível ali. Exatamente para quando você sair, você pra se compensar. permitir. Para você se compensar. Lembrando que a regra é o que vale? Aquilo que você faz a maior parte do tempo. E aonde a gente está a maior parte do tempo? Ou no trabalho ou em casa. A gente não está em festa na maior parte do tempo, né? Agora, quando você pega uma pessoa que nessa semana eu peguei um caso de um paciente que ele trabalha viajando. Cara, eu olho o recordatório e eu tenho vontade de chorar. O cara que toma café da manhã em hotel todos os dias, que não tem rotina, que um dia tá aqui, um dia Nossa, tá tô lá. até mas com o inveja. hotel é Que sonho, né? Hotel tem uma farta Então, Tô até opção. com inveja, cara. Não, eu não Eu Café, já- tenho. café até tem, né? Talvez Não. não seja a melhor refeição dele do dia. Quando eu trabalhava viajando, né? Que eu trabalhei muito nas montadoras de São Bernardo do Campo, e a gente viajava, ia pro interior, ia pra Campinas, ia pra Minas, ia pra Rio de Janeiro, ia pra Bahia, pro Rio Grande do Sul. Então a gente ficava em hotéis, cara. Nossa, e o café da manhã, você tá louco, cara. Então, depende. Tem duas opções. Ah, mas no café da manhã você tem de tudo. Tem tudo de bom e tudo de ruim, teoricamente. Eu prefiro 1000 vezes saber que eu tenho meu pãozinho com ovo ali, eu só tenho aquilo. Agora, eu sei que no hotel eu tenho pãozinho com Mas sa- ovo, mais o bolo, mais um monte de Mas coisa. Mas você sabe qual é o problema, Jaque? É o seguinte. É o que olho. você. O não, olho, é que você exatamente. vai se comer. concentra. É que você vai comer e não isso. vai pagar. Essa que é Ah, a grande, exatamente. essa que é a grande Na verdade, questão. tá pago, né? Essa que é a verdade. Aí você vai comer Aí o fala, quê? pô, já tá Mais. pago? Ô, Jaque, Opa. Exatamente. Pão Pão, eu faz amo. mal. Não. Eu não tiro Não pão faz. da dieta de Pergunta ninguém. qual é o Pode nosso comer à café da vontade. Sério? manhã. Todos Pô, meus e- pacientes e- têm ó, pão na dieta. Eu tô Lembra? acima do peso, eu tô cortando o pão. Eu falo, cara, eu vou parar de Começou- comer pão. faz Começou Você tem errado, uma é. mulherada, inclusive uma que eu Todo conheço, mundo. que A Karine quero mandou comer mensagem pão de aqui, ó, manhã. perguntando sobre o pão. Mentira que ela sabe que Ah, pode. então acho que ela quer dar uma alavancada. Obrigado, ela comeu cara. hoje pãozinho. Não, mas- Ó, lembra que ele falou no começo da dieta dos macronutrientes? Que a gente tem lá os carboidratos, as proteínas e a gordura. O pão, ele é uma fonte de carboidrato. É a melhor que eu tenho? Não, mas a banana, ela também é uma fonte de carboidrato. Então, assim, em questão de caloria, os dois têm semelhante a quantidade de calorias. Muitas vezes a pessoa ela vai lá e tira a banana e ela tira o pão e ela coloca 2 bananas. Então ela comia 100 calorias, ela passou a comer 200 calorias. Ela vai emagrecer? Não. Lembrando que a banana ela é mais saudável, a fruta ela é mais saudável? Sim, ela é muito mais saudável, mas não é o pão que te engorda. Tá? Então, assim, qual que é a questão de pão? Do pão, ele é uma fonte de carboidrato, assim como o macarrão, assim como o arroz, assim como a batata. Eu não tiro o pão por conta da questão da adesão da dieta. Eu acho que a pessoa que ela tem um pão na dieta, ela consegue seguir aquela dieta muito mais fácil. E eu falo por mim, me deixa o meu pãozinho na dieta e a dieta vai. Tiro o meu pãozinho e eu não quero fazer mais nada. Então, assim, não é o pão que engorda ninguém. Não é o melhor alimento do mundo, que é o que eu falei. Se você comparar o pão com uma aveia, a aveia é melhor? Sim.
A banana é melhor? Sim, mas no pão não é o vilão que todo mundo acha. E o que é importante também é a combinação. O que, que você vai colocar dentro desse pão, né? Manteiga. Uma manteiguinha. Não, aí a manteiga já pega, porque a manteiga já não é uma fonte de alimento boa. Mas é melhor manteiga ou margarina? As duas são ruins. As duas O são ruins? melhor é você, assim, ruim pra combinar com pão. O melhor é você pôr uma fonte de proteína, que seria aí um ovo, um frango. Bacon. Não, Deixa de ser a fonte de proteína. a combinação gordura e carboidrato, Não dá certo. ela não é o ideal. O ideal é você pôr o carboidrato Você já viu o com a Nicolas proteína. aqui que ele gosta, né? Ele já falou bacon aí, ó. Já. A Mas agora manteiga fiquei eu curioso. tiro, mas o por pãozinho exemplo, não. Você come seu pãozinho de manhã com o quê? Ou só pão? Ovo, Pão com ovo cozido. Você pode usar um mexido, creme de ricota, ricota. pode usar uma geleia diet, Requeijão. um requeijão light, Requeijão. dependendo do objetivo do paciente, dá pra você usar. Na verdade, dá pra você usar tudo, desde que esteja Depende do calculado. momento. Maionese calculado. nem pensar. Maionese é um... Maionese, uma maionese Mas- light tem 20 mas só calorias. Uma passadinha de manteiga. Mas a não- questão é, o pão ele é a fonte de carboidrato. Falta a fonte de proteína para você acompanhar ele. Então, o mais ideal é que seja realmente um ovo, um frango, Por exemplo, se você... Queijo. Queijo branco. queijo, mais ou menos, porque o queijo ele não é uma fonte de proteína. Ele tem a mesma quantidade que ele tem de proteína, ele tem de gordura, ele tem de carboidrato. Então, ele é um pouquinho de cada coisa. Ele Entendi. não é uma fonte específica de proteína. Mas o que é tem uma técnica que a gente usa na nutrição. Hum. Por exemplo, você não precisa tirar o pão, por exemplo, nem a manteiga ali. Um pãozinho com manteiga todos os dias de manhã. ele come tudo. Aí a gente adiciona ali 2 ovinhos mexidos. Quando você adiciona proteína junto com esse pãozinho, ele faz com que a digestão desse pão seja mais lenta. Sério? Exatamente. Pô, Mais que bacana. saciedade. Então ele te dá mais saciedade, a digestão é mais lenta, então ele não vira gordura ali no momento. Ele vai sendo absorvido mais lentamente pelo seu organismo e nisso você vai queimando ele durante Então, o por dia. exemplo, comer um pãozinho com ovo mexido, de boa. Perfeito, uma a refeição combinação com perfeita. já